Hoje nós vamos ver capítulo 2 de Marcos. Essa é uma história de superação, uma história de fé. Uma história que tem muito a nos dizer sobre como enfrentamos os problemas, né? Mas fala muito sobre a autoridade de Jesus. Marcos vem discutindo isso desde o capítulo 1, mostrando a diferença de Jesus em relação aos líderes judaicos da época. E essa é mais uma vez que isso acontece. Capítulo 2, vamos começar com o versículo 1 e 2, e nós vamos caminhando até o versículo 12 aos poucos. Versículo 1 e 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Marcos ele é muito sucinto nas descrições dos fatos ali relatados no seu evangelho. Nós acreditamos que tenha sido o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Irmão, por favor, desculpa, mesa de som. Está com um pouco de reverberação aqui na frente. É que o som fica meio... acaba atrapalhando um pouco. E tanto o evangelho de Marcos, tanto o evangelho de Mateus e Lucas, eles tomaram como ponto de partida o evangelho de Marcos. Então, alguns detalhes que nós não vemos em Marcos, nós conseguimos enxergar em outros evangelhos. E esse é um dos casos. O que acontece é que Jesus, no primeiro capítulo, ele havia já feito seus primeiros milagres ali em Cafarnaum, onde ele sai da sua cidade de criação, que foi Nazaré, vai para Cafarnaum e faz ali a sua base ministerial durante aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos. Ali, no capítulo 1, nós já vemos alguns milagres de Jesus. Então, nós vemos o seu ensino na sinagoga de Cafarnaum, vemos também ali naquela própria sinagoga, durante o culto que Jesus estava ensinando a expulsão de um demônio, né? Aquilo já começou a criar um ambiente diferente ali, as pessoas começaram a ver Jesus de uma forma diferente. Depois ele cura a sogra de Pedro, né? Quebrando ali um protocolo que normalmente um judeu não tocava em mulheres, né? Por questão de preconceitos. Depois ele cura um paralítico, um leproso, né? E aí que também quebra mais uma regra, né? Que não se tocava em leprosos por conta de contaminação cerimonial. E esse leproso, quando ele é curado, Jesus diz para ele, vai até o sacerdote, mostra para ele, pede para ele, como manda a lei, né, de mosaica sobre a lepra, mostra para ele vai fazer uma verificação, comprovar que você está saudável, que você está curado, oferece o sacrifício que Moisés determinou, e assim você pode voltar para casa, porque se ele voltasse direto, as pessoas vão, você continua leproso, como é que você sabe que você está curado? Então ele tinha que ter um comprovante, né? E Jesus tinha dito a ele assim, olha, você vai direto, mas não fala nada para ninguém, fica quieto. E foi a única coisa que ele desobedeceu. Possivelmente ele tenha ido para Jerusalém, porque esse sacrifício tinha que ser feito em Jerusalém, os sacerdotes ficavam em Jerusalém. E ao longo do caminho, ele foi falando sobre Jesus. Então veja, por exemplo, capítulo 1, versículo 38 e 39. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares e povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Então Jesus sai de Cafarnaum, vai naquela região, cura esse leproso, e no versículo 46 ele diz assim, tendo ele saído, ele, o leproso, saído da presença de Jesus,
entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então, Jesus, mesmo ele informando aquele, falando para aquele leproso não falar nada, ele, possivelmente a caminho de Jerusalém, eu imagino isso, ele vai, por onde ele passa, a distância era grande, em linha reta, se fosse uma linha reta, seria mais ou menos 100 quilômetros de distância, através da estrada dá um pouco mais do que isso, andando a pé leva alguns dias, não sai de manhã e chega à noite, né? Como hoje em dia. E nesse caminho ele vai falando, ele vai anunciando Jesus. E o nome de Jesus, a história de Jesus, a fama de Jesus começa a se espalhar. Jesus está andando por toda a Galileia, essas notícias começam a se espalhar e as pessoas começam a fluir para ver Jesus. Muito possivelmente, é nesse período que Jesus faz o Sermão do Monte, né, lá de Mateus, capítulo 5 a 7. E quando Jesus retorna, por isso que ele começa o texto assim, depois disto, quer dizer, dias depois, melhor dizendo, dessa viagem que Jesus faz por toda a Galileia, ele volta novamente para Cafarnaum. Não sabemos quantos dias, mas não foram poucos dias. Ele caminhou por toda aquela região. A fama de Jesus começou a crescer, 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 crescer. Quando ele chegava nas aldeias, as aldeias eram pequenas, né, 10, 15 mil no máximo de habitantes. Hoje, a cidade de Caná da Galileia tem 20 mil habitantes, imagina hoje, né? Imagina naquela época. E as pessoas afluindo de todas as regiões, que não cabia as pessoas dentro das cidades para falar Jesus. Então, Jesus tinha que se afastar para poder se dirigir a essas multidões. Mas, quando ele volta para Cafarnaum, ele volta para sua base, possivelmente na casa de Pedro, as pessoas afluem para ali a ponto de ficarem apinhados. Então, a situação é essa. Aí, versículo 3 e 4. O que acontece nesse meio termo, nessa situação? Versículo 3 e 4. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixar o leito em que jazia o doente. Então, era o seguinte, Jesus estava na casa de Pedro, estava todo mundo lotado ali, ninguém conseguia chegar perto, e de repente chegou umas pessoas. Aqui falam 4 homens, mas 4 homens levando o paralítico. Na verdade, devia ser mais homens juntos, porque fala, alguns foram com ele, 4 deles carregando um paralítico. Só que quando eles chegaram lá, eles não conseguiram entrar, de tanta pessoa apinhada na porta. Para a gente entender um pouquinho a situação, a gente tem que entender como é que eram as casas, tipicamente da época. As casas não eram como hoje, né? Alvenaria, grandes, espaçosas, né? Eram casas pequenas, em média aí, de 12 a 15 metros quadrados. Um cômodo, quando muito 2. Casa mais simples. Casa, quem tinha um pouco mais de dinheiro podia fazer um pouquinho maior. Mas não é como hoje, né? Tem 3, 4 quartos, banheiro, cozinha, e sala de jantar e outras coisas mais. Eram simplesmente uma espécie de um quarto grande, né, de 5 por 4, 3 por 3, alguma coisa desse tipo, onde tudo era ali. Não tinha cozinha, não tinha banheiro, não tinha essas coisas separadas. Era um quarto só. Normalmente com uma porta, 2 ou 3 janelas, mais ou menos assim. Na parte de cima havia um terraço, que chama de eirado, né? Esse terraço normalmente era feito de taipa. Hoje é muito comum isso. Aliás, as casas de taipas têm mais de 5 mil anos. Ali surgiu justamente nessa região do Oriente Médio. Então, em cima, eles cobriam com juncos e com caniços, né? E preenchiam com barro, né? É o que a gente chama de taipa hoje, né? Com barro. E essa parte de cima era muito usada pelas famílias. A gente vê em várias situações, como Pedro, quando está em Jope, ele está em cima do eirado esperando o almoço ficar pronto.
Os espias de Josué, quando entram em Jericó, também são escondidos por Raabe no eirado, né? Então, era uma área muito útil para a casa. Era como se fosse um segundo cômodo, só que aberto. Eles faziam refeições ali. No tempo de calor, eles dormiam ali à noite, né? Então, era um lugar que tinha bastante uso para eles. Por isso que essa parte de cima era bem feita para poder ser utilizada. E o acesso deles era por uma escada. Não uma escada como hoje, né? Como a gente sobe aqui para o andar de cima, larga, que você cabe 2 ou 3 pessoas. Eram um pouco mais estreitas, quando muito uma pessoa, para poder subir e ter o acesso ali em cima, né? Na parte de baixo, externo, havia um átrio, uma espécie de um jardim, murado, com muros baixos, ou uma abertura, ou uma simples porta pequena, que dava acesso ou para a rua ou para a estrada onde a casa se localizava. Então, assim, a gente pode ter uma imagem um pouquinho mais real do que estava acontecendo ali. As pessoas, quando ouviram falar de Jesus, afluíram tudo para ali e lotaram aquela entrada. Na parte de dentro estava Jesus e alguns escribas, algumas pessoas. Depois, Lucas vai dizer que havia fariseus e mestres da lei. E ali as pessoas estavam apinhadas, não tinha como mais entrar, as pessoas ficaram na porta e penduradas nas janelas. Então, todo aquele átrio estava praticamente ocupado. Essa era a situação. Nesse momento, chegam algumas pessoas carregando um paralítico. Quando eles olham aquela situação, eles ficam assim, o que nós vamos fazer? Não dava para entrar, eles não conseguiam entrar, eles tentavam passar no meio da multidão, com certeza a multidão não estava permitindo eles passarem. Todo mundo queria ouvir Jesus. Não tinha tanto espaço assim. E quando eles chegam ali, eles perguntam assim, e aí, o que nós vamos fazer? Né? A ideia foi meio maluca, irmãos. Confesso que foi meio maluca. O que eles fazem? Eles sobem no eirado, fazem um buraco e desce o cara por esse buraco. Imagina, de repente, aqui, você começa a ver essas placas aqui sendo abertas e alguém descendo por ela. Vocês podem imaginar a situação? Agora, o que me chama a atenção, né? Então, eles cavam esse buraco não era pequeno, para poder passar a pessoa inteira, né? Possivelmente, eles baixaram esse leito, uma maca, bem simples, possivelmente com cordas. As casas não eram muito altas, né? O teto não, o pé direito deles não eram muito altos, mas, de qualquer maneira, você tinha que abaixar a pessoa, né? O que fica na minha cabeça é como é que eles primeiro subiram com essa pessoa no eirado e depois como é que eles abaixaram. Olha a confusão que tem. E a casa não era deles. Imagina alguém abrindo, eu não sei quantos, eu moro em apartamento, então não tem muito jeito de acontecer, mas quem mora em casa, né, de repente, alguém fazer um buraco no teu teto e descer alguém por ele. Né? Como é que você se sentiria? Né? As mulheres, eu sei como eu queria dizer, que estão bagunçando com a minha casa. Mas eu achei interessante a atitude desses homens. Eu vejo 5 características desses homens. 5 características importantes, né? Que eu acho que é o que moveu essas pessoas, que permitiu que tudo isso acontecesse. A primeira característica das pessoas é que eles tinham grande preocupação com o paralítico. Eles queriam vê-lo curado. Eu não sei quem teve a ideia de levar o paralítico para Jesus. Como é que eles fizeram isso? Quem que teve essa brilhante ideia? Mas o fato é que eles se juntaram para isso. Eles estavam preocupados com aquele paralítico. Eles queriam vê-lo curado. Eles queriam vê-lo livre daquele problema. E eles se juntaram para isso. Eles falaram assim, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Como a gente costuma dizer, o não a gente já tem. Quer dizer, o máximo que pode, o pior que pode acontecer é ele voltar do jeito que foi, então não vai mudar nada, mas pelo menos a gente tentou, certo? Então vamos lá. Não sei quem teve a ideia, se foi algum dos amigos ou foi do próprio paralítico.
Mas se eles não tivessem preocupado com o seu amigo, se ele não tivesse preocupado com ele, com o paralítico, nada teria acontecido. Não adiantaria nada. Então eles tomaram atitude, eles falaram assim, não, vamos lá, vamos ajudá-lo. Vamos ver se Jesus pode fazer alguma coisa por ele. A segunda característica deles é que eles não desanimaram diante das circunstâncias adversas, como foi dito na última música que nós cantamos. Quando eles chegam lá, eles olham aquela multidão e pensam assim, e agora, o que nós vamos fazer? Eles tinham várias opções. Uma das opções foi assim, vamos para casa, vamos tentar amanhã. Vamos ver, quem sabe amanhã a coisa esteja melhor. Ou as pessoas dizem, não, vamos ficar aqui até essa multidão sair, quem sabe a gente consegue entrar por aqui. Mas eles tinham outras opções. E desistir era uma delas. Mas eles não se desistiram. Mesmo com a multidão na frente dele, mesmo sem ter um caminho de acesso a Jesus direto, ele falou assim, não, nós vamos ter que dar um jeito. Já que nós viemos até aqui, não vamos desistir. A terceira característica, essa aqui eu acho que é a mais brilhante de todas, eles ousaram a pensar fora da caixa. Meus irmãos, pensar e subir naquele eirado para fazer um buraco, para descer um cara, tem que ser doido. Tem que ser doido. Primeiro, como eu falei, como é que eu vou subir com esse cara? As escadas não eram largas, não cabiam 2 ou 3 pessoas para subir. Precisava de, no mínimo, 4 pessoas para carregar aquele cara. E ainda tinha um leito, que era uma maca simples. Né? Não era aquele leito de dormir de casa, era um leito mais simples, que, inclusive, a pessoa podia carregar. Mas, de alguma maneira, ele tinha que subir. Ou eles subiam pela escada, que seria uma loucura, que seria difícil, ou ele seria alçado também, como ele desceu e subiu, talvez por cordas. Por isso que eu acho que tinham mais pessoas também. Algumas ficaram lá em cima, subiram para puxar, para segurar. Meus irmãos, era uma logística tremenda. Eles tiveram que procurar alguma parede que não tivesse ninguém na parte de trás, do lado da escada, alguma coisa assim para poder subir. Muitas vezes essas casas eram geminadas, eram encostadas uma outra. Então, por onde que eu vou subir? Não foi fácil, irmãos. Mas eles pensaram fora da caixa. Nós vamos dar um jeito, esse cara vai estar na presença de Jesus. De um jeito ou de outro. Eles trabalharam em conjunto, eles trabalham em equipe. Eles pensaram de forma ousada. Eles pensaram em fazer algo diferente, inusitado, para conseguir atingir os seus objetivos. E os objetivos deles eram a cura do seu amigo. A quarta característica é que eles colocaram as suas próprias vidas em risco, irmãos. Eu não sei quantos já subiram em telhados, eu já subi demais. Lá no meu prédio, eu sou o único morador que tem a ousadia de subir lá, porque quando tem algum problema no telhado, eles vão na minha porta e falam, Felipe, você pode ajudar a gente? Eu sou o único que sobe lá, porque ninguém ousa subir lá, porque quando criança, morei em casa com telhado, meu pai às vezes subia para arrumar a casa, telhado eu subia junto com ele, então eu sei como é que se sobe em telhado. Meu irmão, é um perigo que você não tem uma noção. E hoje em dia nós temos caibros, temos madeiras sustentando, você se souber caminhar ali, você consegue, sabe onde estão as madeiras, você pode se apoiar. Se você apoiar numa telha errada, meu irmão, você vai embora. Eu não sei se os irmãos lembram aquele apresentador, Gugu Liberato, né? Ele morreu assim. Ele subiu lá no telhado, o telhado cedeu, ele caiu e morreu. Esses homens estavam arriscados, e o pior, eles estavam cavocando o telhado, abrindo o telhado, era de barro. Carregando quatro pessoas, carregando um amigo, eram 5 pessoas presas em cima. Eles podiam, nessa brincadeira, conforme vai tirando o reboco lá, o barro, cair embaixo, podia cair na cabeça de alguém, e aí Jesus não tinha que curar uma, tinha que curar 3, 4, 5, 6. E eles poderiam cair junto com o paralítico. Então, eles puseram as suas próprias vidas em risco, em perigo,
dele e de todos os presentes. É uma loucura, né, irmãos? Eu acho que 99,733% dos presentes aqui jamais faria isso. Mas eles fizeram. Mas a quinta característica, eu acho que foi a mais fantástica, que mexeu com Jesus. Eles foram movidos pela fé. Uma fé que era maior que as adversidades que eles estavam enfrentando. Não há como, irmãos, enfrentar uma adversidade sem a fé. Como é que a música diz? Quando a minha fé é provada. É aí que nós crescemos. É aí que nós vemos a ação de Deus. É aí que nós vemos como Deus age. É a nossa fé que move a mão de Deus. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esses homens foram movidos pela fé. Eles fizeram tudo isso porque eles tinham fé. Ah, irmão, como é que você sabe disso? Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus lhe disse ao paralítico: Filho, eu gosto dessa palavra, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas eu quero destacar primeiramente, assim, vendo-lhes a fé. A fé de quem, irmãos? Do paralítico? De todos. Do paralítico e de todos aqueles amigos que colocaram as suas próprias vidas em risco, que ousaram a pensar fora da caixa, que ousaram a fazer algo inusitado pelo seu amigo. E fizeram. Que não estavam dispostos a sair dali sem ver, sem que o seu amigo tivesse a chance, pelo menos, de encontrar com Jesus. E Jesus viu a fé deles, não só do paralítico, mas também dos que carregavam. Agora, Jesus, às vezes, é meio paradoxal, né? Eu acho interessante isso. Jesus vê o paralítico. O que Jesus faz? Até então, Jesus, com a sogra de Pedro, tocou, levanta-te. Ela levantou e foi servi-lo. Com o paralítico, com o leproso, ele toca no leproso e fala assim, vai que você está curado. Mas aqui ele faz diferente. Ele fala assim, teus pecados estão perdoados. Por que isso? Marcos registra isso para mostrar que Jesus também tinha autoridade para perdoar pecados. Não apenas tinha autoridade sobre o mundo espiritual, como nós vimos lá com o endemoniado, não somente curar enfermos, como o caso da sogra e do leproso, mas ele também tinha autoridade para perdoar pecados. A diferença de Jesus, da visão que Jesus teve, da visão que aqueles amigos teve, é que Jesus via a real necessidade daquele homem. O paralítico e os amigos paralíticos viam que a necessidade dele era andar. Ele não andava mais. Por isso que ele precisava ser carregado. Mas Jesus viu algo além da enfermidade dele. Viu algo além que estava impedindo ele andar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Era o pecado dele. Então Jesus, primeira coisa que ele faz é remover aquilo que afastava aquele paralítico de Deus. Óbvio que nem toda doença é causada pelo pecado. A gente sabe disso. Né? O caso do leproso não foi pecado. No caso da sogra de Pedro não foi pecado. E tantos outros não foram pecados. Mas nesse caso foi. E Jesus sabia disso. E sabia que aquela enfermidade era consequência de algum pecado que ele cometeu. E isso não é algo contra a Bíblia. Pega Tiago 5, versículo 15.
Aliás, Tiago era irmão de Jesus, né? Irmão por parte de Maria, era o segundo filho de Maria. Jesus foi o primeiro filho, Tiago foi o segundo filho de Maria. E Tiago, orientando a igreja sobre a oração para os enfermos, ele fala assim, se tem algum enfermo, chama os presbíteros, unja com óleo. E ele fala no versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Alguém enfermo, a oração da fé salvará o enfermo. Veja que cura e salvação estão sempre associados na Bíblia. E levantar o enfermo significa curá-lo. Ele sai da cama. Mas ele continua. E, aditivo, se condicional. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por que ele coloca se? Porque algumas enfermidades é consequência do pecado, não todas. Por isso ele não começa pelo perdão, ele começa pela cura. Mas se houver pecado, se houver aquela enfermidade for alguma consequência de algum pecado que ele cometeu, então tem que perder, o pecado também tem que ser perdoado, porque senão a fonte do problema continua. E Jesus entendia isso. Tiago entendeu isso. E essa é a orientação de Tiago. Ore pela pessoa. Mas também ore para que, se condicional, irmãos, houver pecado, também seja perdoado, para tirar o elemento que realmente está fazendo a divisão entre ele e Deus. Porque o pecado é que nos separa de Deus. Por isso, quando Jesus vai curá-lo, ele começa, teus pecados estão perdoados. É lógico que isso causa uma reação. Versículo 5, 6 a 7. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Veja, eles não falaram palavra nenhuma, eles arrazoavam no seu coração. Então não havia palavras, mas a expressão facial diz muita coisa. Então Jesus percebeu, né, o que estava acontecendo. Em Lucas 5, 17, nós vemos um outro aspecto que Mateus não revela sobre isso aqui. Lucas 5, 17. É a mesma situação. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achando-se assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Dois detalhes nesse versículo aqui que Marcos não registra. Primeiro, não eram só escribas que estavam ali, eram fariseus e mestres da lei, que eram os escribas. Duas linhas. Os escribas eram os mestres da lei. E mais os fariseus. De onde apareceram esses caras? O texto diz, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de onde mais, irmãos? Jerusalém. Como é que Jerusalém ficou sabendo disso? A fama de Jesus chegou em Jerusalém. Eu imagino, irmãos, que sabe como é que ficou sabendo? Através do leproso, que chegou lá em Jerusalém para oferecer o sacrifício, fazer o exame médico, né? Lá o exame que comprova que ele está curado. E ele deu testemunha para o sacerdote. Ele falou assim, ó, Jesus me curou. E contou a sua história. E possivelmente o sacerdote recebeu aquela informação e passou, olha, está acontecendo isso. E a coisa começou a disseminar. As pessoas começaram, já a fama de Jesus chegou em Jerusalém, a mais de 100 quilômetros ali. Todo mundo naquela região, por isso que tinha tanta gente na casa de Pedro. E esses fariseus e esses escribas subiram de Jerusalém até Cafarnaum para saber o que estava acontecendo. Eles não foram lá simplesmente para passear ou para ver o que Jesus ensinava, não. Eles estavam lá para saber quem era essa pessoa, o que estava acontecendo ali. Eles foram lá pessoalmente para saber o que estava acontecendo.
para ver se não estava surgindo alguma coisa, talvez alguma heresia, alguma coisa desse tipo. Que tipo de movimento que estava acontecendo ali? O grande problema deles é que eles foram com um espírito crítico. E é por isso que eles arrazoavam. Havia uma certa lógica nesse arrazoamento. Né? Havia uma certa lógica. Dentro de uma ortodoxia judaica da época, havia uma certa lógica. Por quê? Porque eles pensavam o seguinte: quem é que pode oferecer perdão senão Deus? Então eles estavam pensando assim: pô, quem que esse cara pensa que é? Deus? Isso é blasfêmia. E o que é blasfêmia? É atribuir a pessoas algum atributo que só se dá a Deus. Ora, a única pessoa que tem poder para perdoar é Deus. Como é que esse cara está perdoando? Quem esse cara pensa que é? E blasfêmia, irmãos, era punível com morte. Levítico 24:16 diz isso. Levítico 24:16 diz assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Quem for contra a pena de morte está aqui. Toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Não importa se você é judeu ou não, blasfemando o nome do Senhor, você é morto. Quando Jesus começa o seu ministério lá em Nazaré, ele vai para o deserto, ser tentado por Satanás. Quando ele volta para Nazaré, ele vai na sinagoga no primeiro sábado, e ele lê Isaías 61, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e no final ele fala assim: hoje cumpriu-se esses dias. Sabe o que eles fizeram? Quiseram apedrejar Jesus. Pode ler lá. Por quê? Porque eles estavam considerando que Jesus estava blasfemando, porque eles não consideravam Jesus como Messias. Mas quem é esse cara? Quer dizer, Jesus, já no início do seu ministério, já tinha pedras apontadas para ele. Então, essas pessoas, quando fossem, ele está blasfemando, já pensaram assim: esse cara deve ser morto. Essa doutrina dele aqui não tem nada a ver. Já pensaram assim. Então, quem que pode perdoar pecados? Essa era a pergunta. De uma certa forma, todo pecado, uma certa forma não, em última instância, todo pecado é contra Deus. Então, só Deus realmente pode perdoar o pecado. O que a gente considera em teologia é que há dois tipos de pecado. Um que a gente chama pecado pessoal, aquele que nós cometemos no dia a dia, que na Bíblia normalmente é tratado no plural, pecados, plural. E existe o pecado original, o pecado adâmico, que faz parte da nossa natureza adâmica, porque nós herdamos isso de Adão, que normalmente é chamado de pecado no singular. Nem sempre pecado no singular na Bíblia é o original. Mas, normalmente, sim. E o pecado pessoal é plural. Por isso que Jesus, quando fala dele, está perdoado os pecados, plural, porque ele está falando do pecado pessoal e não original. Esse original só vai ser dado conta quando Jesus voltar na glorificação, quando o mortal se revestir de imortalidade e o corruptível se revestir de incorruptibilidade. E aí, sim, tragada foi a morte pela vitória. E aí, sim, o pecado vai ser extinto em nós, porque a força do pecado é a lei, e a força da lei é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Se não tem mais morte, não tem pecado. Então, conceitualmente, é isso. Veja que Davi mesmo fala em Salmo 51. Davi, nesse salmo, é um salmo de confissão, Salmo 51, versículo 4 e 5, ele coloca esses dois elementos nessa confissão, porque é o salmo que é uma oração de confissão de pecados. Quando ele peca contra Batseba e mata Urias. Né? Veja o versículo 4. Pequei contra ti, Davi falando com Deus, pequei contra ti, e contra ti somente. E fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está falando do pecado original. Eu herdei essa natureza pecaminosa da minha mãe.
Aqui alguns falam, isso aqui, Davi a mãe de Davi pecou em alguma coisa. Não foi nada disso. Ele está falando do pecado original. Ele está falando que ele recebeu de herança essa natureza decaída que o levou a pecar. Mas veja que ele fala, eu pequei contra ti, eu fiz o que era mal contra ti. No mínimo, 3 pecados ele cometeu, quebrando a lei de Deus. Adultério, cobiça e assassinato. Pelo menos. Então, todo pecado, em última instância, em sentido absoluto, é somente contra Deus. E se é contra Deus, somente Deus pode perdoar. Veja Isaías 43, 25. Isaías deixa isso claro. Isaías 43, 25. É Deus falando, eu mesmo sou que apago as tuas iniquidades. É Deus falando, eu mesmo, não é ninguém. Não é o teu pastor, não é o profeta, não é o apóstolo, não é nada. Sou eu mesmo, que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. E ele vai mais. Capítulo 44, 22, Isaías. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torne-se para mim, porque eu te remi. É Deus falando. Eu te remi. Sou eu que perdoo, eu que resolvo o teu problema de pecado. Por isso Jesus podia perdoar os pecados. Por isso que Jesus ataca o principal problema daquele homem, que era o pecado. Infelizmente, hoje em dia, a palavra pecado parece que só pertence ao dicionário. E tem dicionário que nem isso tem mais. Versículo 8 e 9. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma teu leito e anda? Jesus não escutou uma voz, mas ele percebeu. Ele olhou o ambiente, ele viu que o ambiente estava carregado. Aqueles olhares meio de viés. Aquele incômodo, as pessoas se ajeitando onde estavam sentados. Jesus olha para aquela turminha lá e fala assim, o que vocês estão pensando, hein? O que vocês estão pensando? Jesus sabia que estava pensando. Aí Jesus faz um desafio, né? Que desafio legal, né? Ele propõe um desafio. O que é mais fácil? Perdoar ou curar? Lógico que Jesus não esperava uma resposta, porque ele já sabia. Eu tenho certeza que nenhum deles tinha essa resposta. Por quê? Porque para eles, tanto a cura quanto o perdão vinha de Deus. Em João, a gente tem algumas discussões de Jesus com isso, com os fariseus. Então, aquilo foi um problema que eles não sabiam como responder, era um paradoxo, um beco sem saída. O que eu respondo para ele? O que é mais fácil? Agora, esse desafio era muito mais contra Jesus do que a favor de Jesus. Por quê? Como é que você prova que alguém recebeu perdão? Não tem como, irmãos. Você não tem como provar que você recebeu perdão. Tem? Não. Mas você tem como provar que você teve uma cura? Ou seja, se aquele paralítico, né, saísse andando, o que significava? Que o poder de Deus estava sobre ele. Mas se aquele paralítico continuasse paralítico, o que ia acontecer? Você é um charlatão, cara. Você é um charlatão. Você é um fake.
Você é um profeta fake. Não é tão moderna essa palavra, né? Hoje em dia tudo é fake. Né? Então, falhar em curar significava que Jesus era um charlatão, era um enganador. E aí vocês podem imaginar como é que ficaria aquele ambiente. Mas se aquele paralítico se levantasse e saísse andando, era a prova incontestável que não só Jesus podia curar as pessoas, mas também que ele podia perdoar as pessoas. É isso que acontece nos versículos 10 e 11. 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, no plural, disse ao paralítico, olha como Jesus é paradoxal, eu gosto dessas coisas. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O cara queria cura, ele teve o quê? Perdão. Jesus agora, em vez de perdoar, agora cura. O que acontece é que, assim, Jesus demonstra que ele tem autoridade para curar. Assim, também ele tem autoridade para perdoar pecados. Então, a cura era a comprovação do perdão. Com o perdão, a comunhão do paralítico com Deus foi restaurada, tão certo quanto a capacidade dele de andar. A cura, por isso que muitas vezes, principalmente em Marcos, a cura está associado com reconciliação, com salvação, com remissão. A cura do paralítico foi a evidência que Jesus deu para aqueles grupos de que Deus o havia perdoado. Porque se Deus tem poder para curar e demonstra isso de forma clara, ele também tem poder para perdoar, e isso também de forma clara. Versículo 12. Então, o que aconteceu, irmãos? Ele se levantou. E, no mesmo instante, a palavra mesmo instante, lógico que, questão de tradução, a palavra a grega, mesmo instante, que às vezes é traduzido por imediatamente, ela aparece no Novo Testamento 78 vezes. 78 vezes. Só em Marcos, 40. Ou seja, mais da metade das vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento está em Marcos. O que ele quer ressaltar aqui? Que a ação de Deus é imediata. A ação de Deus é rápida. A cura foi rápida, o perdão também é rápido. A ação de Deus é imediata. O cara simplesmente saiu andando. E sabe o que mais? Veja só aqui, Jesus falou assim, olha, toma o teu leito. Ele não falou assim, toma o teu leito, levanta-te e vai para casa. Ele podia ter feito isso, né? Mas ele falou assim, levanta, toma o teu leito. Pega isso aí. Não deixa aqui não, leva para casa. Sabe por quê? Porque esse leito te carregou por tanto tempo. Isso que te limitava, isso que era o símbolo do teu pecado, aquilo era o símbolo das consequências do pecado na tua vida. Agora é você que vai carregá-lo. Não é ele que te carrega mais. É você que o carrega. Leva embora isso aqui. Isso aqui você não precisa mais. Você nunca mais vai precisar disso aqui para te carregar. É você que vai carregá-lo. É por isso, irmãos, que Jesus falou, toma o teu leito. Leva isso embora. É como se ele dissesse assim, isso que fique marca para você, como disse para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Toda vez que você olhar esse leito, você lembra o que aconteceu com você. E é por isso que muitos se admiraram. Porque ele simplesmente deu um salto, levantou, pegou o seu leito, e saiu no meio da multidão. Imagina que aquela multidão abriu assim como... Se para entrar ele teve dificuldade, que ele precisou abrir uma... Eu acho que depois eles foram lá para consertar, viu, irmãos?
Mas para entrar, eles não conseguiram entrar, eles não conseguiram furar a multidão. Mas para sair, eu acho que a multidão abriu assim, as portas. Saiu da frente dele. As pessoas devem ter olhado para esse cara. Eles ficaram atônitos. Eles ficaram fora de si. Aqui ele fala, admiraram, mas sabe qual é a palavra? Ficaram fora de si. Essa é a tradução literal. Ficaram fora de si. Eles ficaram em suspense. A lógica deles furou. O paradoxo de Jesus transtornou todo o pensamento deles. Perdão, pecado, cura, doença, enfermidade. Eles ficaram atônitos vendo aquilo. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Se você estivesse lá, como é que você se sentiria? Mas eles ficaram atônitos, fora de si. Agora, para mim, quem mais ficou fora de si foram os amigos. Foram os amigos. Eu acho que foi o único que realmente ficou feliz da vida. Né? Por quê? Porque todo o esforço deles valeu a pena. A fé que eles tiveram foi reconhecida e recompensada por Jesus. O desejo deles de ver seu amigo andando foi realizado. Eles já não estavam nem se importando mais se eles iam cair daquele telhado ou não. Compensou, valeu a pena. A fé deles foi recompensada por Jesus. Aquele homem saiu andando. Eu imagino a festa que eles não fizeram. Tapar aquele buraco foi o de menos. Acho que eles foram para casa e fizeram um churrasco. A alegria deles deve ter sido grande. Mas o mais importante de tudo, irmãos, é que deu glória a Deus. Deus sempre é exaltado. Porque todos reconhecem que não só o perdão, mas a cura vem de Deus. E não só a cura, mas o perdão também vem de Deus. E quando Deus age, é imediato. É glória a Deus. Por isso que ele diz, jamais vimos coisa igual. Nunca na nossa história, tantos milagres que relatam no Antigo Testamento, tantos relatos com Eliseu, com Elias e tantos outros profetas, nunca se viu algo igual. Uma cura tão imediata. A ação de Deus tão contundente na frente daquela multidão. Eu imagino a cabeça daqueles fariseus, daqueles escribas, tentando entender o que estava acontecendo. Toda a teologia deles vieram por água abaixo. E só tem duas maneiras de você sair da presença de Jesus. Você pode chegar na presença de Jesus do jeito que você quiser. Mas só tem dois jeitos de você sair. Ou você sai transformado por Jesus, ou não acontece nada com Jesus. Ou você sai transformado pelo poder da ação de Deus na tua vida, ou você vai continuar a mesma mediocridade na tua vida. Ninguém chega até Jesus e sai igual. Jesus sempre confronta. O problema não é esse, o problema é como nós saímos desse confronto. Saímos como aqueles judeus, aqueles fariseus, criticando Jesus, não permitindo que a ação de Deus também operasse na vida deles, dando mais importância às suas teologias, dando mais importância às suas doutrinas, dando mais importância às suas tradições, dando mais importância àquilo que ele pensa, que ele age, como ele acha que Deus deve fazer, ou ele é transformado por aquilo que Deus quer fazer.
na vida daquela pessoa. Tudo depende da nossa atitude. O Deus é o mesmo. A ação é a mesma. Mas quando a nossa fé é provada, o que acontece? Eu queria chamar a equipe de louvor. Deus nos dá chances de crescer mais. Sairmos transformados por Ele. Nós não podemos chegar até Jesus sairmos da mesma forma que nós chegamos. Pode subir. Meu sobrenome é Leão, mas eu não mordo. Eu queria que você colocasse de pé. A fé daqueles homens foram provadas. Alguns foram aprovados, outros foram reprovados. Mas nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos de uma fé transformadora. Nós precisamos enfrentar as dificuldades. Nós não podemos olhar para as dificuldades colocando-as como empecilho para crescer. Ao contrário, nós temos que olhar as dificuldades como oportunidades de Deus para crescermos. Esses homens encontraram dificuldades. Uma casa cheia, com dificuldade para entrar, ninguém queria deixar eles passarem. Eles ousaram subir no eirado, arriscar suas próprias vidas, porque eles sabiam qual era o resultado na vida deles. E eles obtiveram esse resultado. Então, quando Deus provar a tua fé, aproveite a oportunidade para crescer um pouco mais.